Olá, damos sequência à nossa série de entrevistas comemorando os 50 anos da revista Exame e hoje recebemos Armínio Fraga, que é sócio da gestora Gávea, foi presidente do Banco Central e, obviamente, um dos economistas mais conhecidos e mais respeitados do país. Muito obrigado, Armínio. Prazer. Armínio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo. Existem basicamente duas leituras. Uma muito pessimista, que vê essa grande confusão de corrupção, etc., como a prova da nossa falência, do nosso fracasso como nação. Tem uma visão bem mais otimista que vê isso como uma coisa, olha, finalmente as coisas ruins estão aparecendo e o Brasil nos últimos anos, sempre que confrontado com uma grande dificuldade, pode demorar um pouquinho, mas acaba conseguindo superar. Você compartilha qual dessas duas visões? Eu estou mais para a primeira, mas eu concordo com a visão de que isso não deixa de ser uma oportunidade. Mas, começando pelo começo, assim, me parece que esse diagnóstico bastante difundido de que nós estamos vivendo várias crises ao mesmo tempo é correto. Eu acredito que elas estão conectadas. Não foi um acidente que, de repente, três coisas aconteceram de forma independente. Elas têm a ver com muita coisa, aspectos até que são históricos para nós, a qualidade do nosso Estado, o nosso modelo de desenvolvimento. Nós desviamos dele um pouco ali, década de 90, Fernando Henrique, mas houve um retrocesso nessa área. E a conexão com a política, né? A chegada do PT ao poder, um partido organizado, e ele então organizou a bagunça de uma maneira assim, jamais vista, levando, portanto, os problemas a patamares absolutamente destrutivos. Eu acho que houve sim um esgotamento de um modelo político, esse com um número elevado de partidos, sem visão de longo prazo, sem programa, um bazar de votos. O que se chamou talvez de presidencialismo de coalizão. Mas não é só isso. Isso poderia até funcionar com um número menor de partidos que se aliassem a partir de uma visão para o país, uma visão construtiva, ao invés desse modelo extrativista, capturado, onde os partidos estão ali no fundo, com horizontes de tempo curtos e interesses absolutamente localizados e não, portanto, o interesse comum, o bem da sociedade como um todo. Então, assim, uma crise do modelo político que veio acoplada a uma crise igualmente importante do modelo econômico, esse modelo de economia fechada, participação elevada e discricionária do Estado em muitas áreas, e eu não sou nem de perto defensor de Estado minimalista, coisa do gênero. Eu acho que o Estado tem um papel num país como o nosso, então nem se fala, um país desigual, tratar de produzir igualdade de oportunidade seria o mínimo, né? Então, isso tudo é muito grave. Isso aconteceu, desestabilizou as finanças públicas, estragou, de certa forma, a máquina do crescimento que estava sendo azeitada a partir do Fernando Henrique, um pouco ali ainda sobreviveu alguns poucos anos do governo, do primeiro mandato do presidente Lula, e gerou essa maçaroca de problemas de muito difícil cura, especialmente quando se incorpora o que eu acho que é uma dimensão cultural, que não desaparece da noite para o dia, mas o choque está sendo tão grande que aí sim eu enxergo uma oportunidade. Tem a ver com algumas coisas que ainda funcionam, tem gente que diverge disso também, mas que, sim, eu diria incluem no topo da lista liberdade de comunicação, liberdade de imprensa, inclusive, vamos dizer, a imprensa século XXI, mais informal, às vezes um pouco até selvagem, mas super importante, e uma imprensa tradicional de alta qualidade, cumprindo seu papel,
Judiciário, Ministério Público, Polícia, tudo funcionando. Claro que hoje muita gente fala que não é bem assim, existem exageros, se questiona algumas dessas delações premiadas, mas eu acho que essa leitura é pessimista demais com relação às nossas instituições. Eu dou crédito, claro, nós somos imperfeitos, nosso país é imperfeito, nossas instituições não podem ser perfeitas, não são em lugar nenhum do mundo, mas isso mostra alguma evolução. Eu me preocupo um pouco agora, olhando aqui, assim, segundo trimestre de 2017, com o que vem por aí. Eu não vejo como sendo automático nada de bom que às vezes até os próprios investidores estrangeiros, o próprio mercado enxergam. Assim, não, o Brasil está condenado a dar certo porque isso tudo está exposto. Isso não é necessariamente verdade. Então essa é a minha maior preocupação. Falta pouco tempo, os políticos, em sua grande maioria, estão desgastados, os partidos estão muito desgastados. Então, seria um trabalho de reconstrução que teria que acontecer muito rapidamente. Grande parte da sociedade brasileira está, assim, meio perdida com isso tudo. É difícil até acompanhar, né? Então, sim, existe uma oportunidade para as coisas mudarem, isso pode ser uma virada, mas não vai ser fácil e tampouco na economia. Se eu entendi bem o que você está dizendo da tua maior preocupação, tem a ver com o risco de algum aventureiro Sim, na exato. Próxima eleição e levar o país para um caminho mais errado ainda. Um aventureiro, até um veterano, um Lula, que está aí, né, nas pesquisas, subindo, ocupando o espaço que ele sempre ocupou, salvo algum acidente para ele está sendo investigado, existem, né, alguns processos contra ele. Ele pode competir, no que seria uma concorrência pulverizada, muito provavelmente. Então, isso ainda um quadro extremamente perigoso. E o mercado, de alguma maneira, não concorda 100% com isso, né? Parece que ainda está admitindo que virá algo de virtuoso de alguma maneira daqui para frente. Sim, dá a impressão que o mercado acredita que tem um espaço entre, vamos dizer, essa esquerda velha, que é a que tem mais volume, pseudo-esquerda provavelmente, melhor dizendo, e uma direita mais conservadora, mais radical, e que aí no meio vai aparecer alguma coisa. Mas o fato é que vai ter que aparecer, vai ter que se consolidar. O PSDB seria assim, um partido posicionado para isso, mas vem tendo dificuldades também, né? A situação de vários dos seus líderes, seu presidente nesse momento não em exercício, exposto, um partido que vem também hesitando. Não sei como é que vão estar as coisas quando essa conversa vier ao ar, mas hoje teria sido um caminho natural para um PSDB como o da sua fundação, partido de centro-esquerda, com valores muito claros. Hoje esse espaço vai ter que ser recuperado e isso não é fácil. Eu não sou analista político, cientista político, mas é mais um fator de preocupação. Como uma pessoa que se engajou muito na última eleição, quer dizer, seu nome era apontado como o futuro ministro da Fazenda na hipótese da vitória do PSDB e do Aécio Neves. Você ficou muito decepcionado com o que aconteceu com ele, com todas essas denúncias que estão vindo e tal? Seria o presidente a quem você serviria se tivesse ganho? Não, eu fiquei sim. Assim, o que eu via naquele momento com ele eram planos muito bons. Uma visão de futuro, um desejo de começar fazendo de cara uma reforma política, uma orientação a mim e a vários outros de, por exemplo, não pensar em reeleição, em popularidade, em nada, fazer um diagnóstico e fazer as propostas e procurar nomear a melhor equipe possível. Então, na área econômica, é uma área muito grande, eu tinha esse mandato
E isso me deixava bastante animado. E se de fato tivesse sido possível uma reforma política, que no fundo era semelhante a essa que está aí em discussão, e o Aécio acreditava que sim, eu tinha esperança de que as coisas fossem bem. Eu não estou aqui para julgar ninguém, acho que isso é sempre difícil, mas o que se ouviu por aí não foi bom. O próprio PSDB no Legislativo tem tido um comportamento bastante errático, né? E também me deixa um tanto ou quanto preocupado, né? Agora, eu não me arrependo, eu penso que naquele momento as coisas tinham um caminho que parecia bom. Para mim foi um ano de muito sacrifício, mas não me arrependo nem um pouco. Mas você voltaria a se engajar em campanha na hipótese de... Não creio. Eu não é o meu, não vejo o meu papel como sendo esse. Eu me engajaria no sentido de conversar com quem estiver interessado, que seja, enfim, bem intencionado e tenha vontade e abertura para explorar, né, conceitos, ideias. Eu estaria disposto a conversar. Se eu iria para o governo e tal, eu confesso, eu não posso, dado a minha vida profissional e até a minha vida pessoal, ficar mobilizado o tempo todo. Não foi essa a opção que eu fiz de vida. Mas eu tenho assim, uma certa experiência, um certo preparo e tenho muita vontade de ver o Brasil melhor. Mas no momento eu nem penso nisso, eu acho que não dá. Mas pensando então no desafio do próximo ministro, quem sentar ali, fala um pouco a sua visão de assim, o que atacar primeiro, porque é um grande emaranhado aí, né? Como puxar um pouco esse mar de problemas para que gerar uma situação mais positiva, por onde começar? Assim, de forma didática, os problemas são em parte de natureza fiscal, mais macro, especificamente fiscal. E não é só o governo federal, né? Os estados e vários municípios têm hoje uma situação fiscal precária. Mesmo com um eventual sucesso em algumas das reformas que estão sendo discutidas no Congresso, em particular a da Previdência, a relação dívida-PIB do governo vai subir muito, muito. Do jeito que as coisas estão indo, passa de 100% do PIB, num país que tem um juro real muito alto e que tem um ajuste fiscal enorme a fazer. É um quadro difícil. Assim, eu me manifestei publicamente aí nos últimos tempos, eu achava que a opção de ajuste fiscal feito ao longo do tempo, ou seja, um ajuste defasado no tempo, é perigosa. Ela diminui a margem de erro. A deterioração foi de uns 6 pontos do PIB. Então seria preciso recuperar esses 6 pontos do PIB e mais um pouco, porque a dívida cresceu. Então é uma operação de alto risco. E depois tem o lado mais, vamos chamar da máquina de crescimento, que está bem estragada. Essa eu acho que para quem gosta de trabalhar, é uma beleza, porque muita coisa está fora do lugar. O governo está fazendo isso, né? Se você olhar, as propostas que estão sendo discutidas espelham isso. Mas alterar regras trabalhistas. Já se fala em alguns aspectos de uma reforma tributária, particularmente os impostos indiretos, seria um avanço tremendo. Eventualmente entraria em pauta uma estratégia de abertura, de integração do Brasil ao mundo. É impossível o país se desenvolver de forma autárquica. Não tem isso, não tem história que deu certo nessa linha. A gente tem que mudar. Não dá para mudar da noite para o dia, mas dá para mudar num horizonte de tempo finito. E todo o grande tema da regulação, que tem a ver, no fundo, com infraestrutura, né? São setores regulados, sem segurança na regulação e competência também. Vai ser difícil mobilizar capital. Essa talvez seja a fronteira de investimento mais óbvia, mas ela é muito difícil de se executar. Fala-se nisso hoje nos Estados Unidos também, né? A infraestrutura americana está um pouco defasada. A nossa está incrivelmente defasada, mas a deles também, no nível lá deles.
E é difícil, os projetos são difíceis, dependem de licenças, são capital intensivos por natureza, de prazo longo por natureza, então está meio parado hoje. Seria uma oportunidade também. Então, tem uma agenda e muitas outras coisas menores, mas que nem por isso são menos importantes. Acho que nessa área, quem vier o quanto antes, tem que procurar fazer o que está sendo feito agora, que é ter uma equipe competente, grande, muita gente podendo atuar em muitas frentes. As coisas menores, quando somadas, são muito importantes. É o dia a dia da vida de um governo ali. Isso tem que englobar áreas afins, educação e saúde, não só tem um impacto social imenso, como tem um impacto econômico também. Né? Uma população mais educada, mais saudável, produz muito mais. Não tem investimento melhor. Entra aí, por exemplo, o campo do saneamento, que é uma vergonha, né? A posição que o Brasil tem em matéria de saneamento. Então, acho que isso poderia ser feito, seria uma frente de trabalho maravilhosa. Então, acho que hoje o que se tem não é um problema de equipe ou de visão. A turma que está lá conhece isso melhor do que ninguém. O problema é político, isso volta ao grande tema. É a capacidade do governo implantar algum tipo de agenda. Enfim, a minha leitura é que inclusive é errado o que se diz assim hoje, aí se ouve, que tem que salvar a chance do governo avançar na área econômica. Eu não estou querendo fazer nem campanha nem a favor nem contra. Deixa eu só entender o que você está dizendo. Fechar um pouco o olho para eventuais desvios exato. Em nome da economia. Exato, obrigado. Então, assim, eu sou absolutamente contrário a essa linha. Como eu acho que o problema maior é político, é cultural, à medida em que nós consolidarmos um caminho institucional isento, transparente, lógico, nós vamos estar mais fortes na área econômica também. Então é uma ilusão tentar preservar esse sistema do Brasil velho em nome de algumas poucas reformas nos próximos meses. Isso acho que é um péssimo negócio para nós. Acho que, infelizmente, a decisão do TSE claramente foi algo nessa linha. Aparentemente, ela foi alicerçada numa visão de que não, isso aqui nós temos que evitar a instabilidade econômica. Eu discordo desse diagnóstico e discordo, portanto, do tratamento que foi oferecido pelo Superior Tribunal Eleitoral. Acho que ali foi um mau momento para nós. Hermínio, você trabalhou no governo em outras situações. Queria que você comparasse um pouco o começo dos anos 90 e depois, especialmente, quando você foi presidente do Banco Central, com o momento agora, no sentido de a gente entender um pouco... A gente evoluiu de lá para cá? Quer dizer, a crise que hoje parece tão dramática, ela é suavizada de certa forma quando comparada ao que a gente já venceu? Ou não? Nós estamos num buraco mais ou menos de outra natureza, mas tão profundo quanto a gente tinha naquela época. Por exemplo, quando você foi chamado meio para resolver um grande incêndio ali no Brasil, enfim, no começo do segundo mandato do Fernando Henrique. Olha, a situação não é pior do que a chamada década perdida, mas nós perdemos uma década perdida inteira em 3 anos. Então, assim, do ponto de vista quantitativo, isso que está acontecendo dói muito. O custo é imenso. Lá atrás, os desafios mais urgentes eram de natureza macro, especificamente a inflação, e também crises recorrentes de balanço de pagamentos que o Brasil teve aí ao longo de muito tempo, de muitas décadas. E aquilo foi abordado aos poucos e custou. O Brasil, eu peguei ali já o final da década de 80. Na primeira passagem. Sendo que eu penso que ali, aquele início do governo Collor, teve um lado positivo mais micro, de abertura e alguma privatização, mas no macro as coisas não deram certo, e aí eu fiz parte de um governo que tentou criar condições para que se pudesse estabilizar. Eu fazia parte, era jovem, mas eu era parte desse grupo de economistas,
predominantemente da PUC do Rio, mas no Brasil inteiro naquele momento, que discutia os temas que são bem conhecidos. E todo o nosso trabalho ali foi de criar, vamos dizer, descongelar o que estava congelado, câmbio, preços públicos, especificamente, e o dinheiro do povo, que estava congelado também, e começar a mexer no resto. A agenda era mais ou menos a de hoje. Reforma tributária, etc. Não era muito diferente. Privatização, etc. Bom, aquilo acabou que não foi muito adiante, mas a base ali foi plantada. O Brasil acumulou bastante reserva, liberou os preços congelados e aquilo criou condições para mais adiante um esforço de estabilização que foi brilhantemente desenhado, executado e depois complementado mais adiante. Eu participei desse esforço num segundo momento, onde depois que o câmbio estourou no início de 99, as expectativas de inflação fugiram ao controle. Elas estavam muito dispersas naquele momento, mas ali na faixa de, inclusive, entre 20% e 50%. Se tivesse ficado, né, dentro dessa faixa, ia reindexar e, de certa maneira, o plano teria... Teria sido mais um plano que mais um plano, provavelmente. Não teria dado certo. Mas ali nós contávamos com o que já tinha começado a acontecer ainda com o câmbio fixo, foi um profundo ajuste fiscal e ali foi possível, era o início de um segundo mandato do presidente Fernando Henrique, havia um certo horizonte de tempo que dava chance de se trabalhar, enfim, infelizmente aquilo deu certo. Assim, agora olhando para trás, se eu olhar, o desempenho da economia, mesmo com os grandes sucessos do governo Fernando Henrique e alguns também do governo Lula, menores, mas não menos importantes, temas na área, particularmente no que diz respeito à pobreza extrema, mas se eu olhar, mesmo com todo esse sucesso, o Brasil foi ficando para trás durante esse período. Quer dizer, a renda per capita do Brasil deveria estar encurtando a distância com a renda per capita americana. E não foi isso que aconteceu. A distância voltou a aumentar. Nós tivemos 30 anos de convergência até 1980 e depois, todo esse período foi um período de divergência que para um país emergente é um absurdo. Quer dizer, aqui no Brasil não precisa inventar tudo. Você não estando na fronteira, é muito eficiente copiar. Tá? Claro que o Brasil tem que inovar, tem que ter pesquisa em tudo que é área. O Brasil tem escala para isso, inclusive. Mas o básico já teria sido bom. Nós não fizemos nem o básico. Então é muito frustrante. E aí, agora, com a simultaneidade das crises, eu não sei. Às vezes, você já tendo chegado a um determinado patamar, voltar para trás é bem complicado. Bem mesmo. As pessoas perdem a confiança em certos modelos, em certas receitas que não foram implantadas na sua plenitude. O jogo político, o populismo estão vivos. Nós ouvimos há pouco, por exemplo, o ex-presidente Lula dizer: nunca o Brasil precisou tanto do PT. Caramba! Eles arrebentaram o país, levaram a corrupção que sempre existiu para um patamar nunca antes visto. Ele faz esse discurso. E como as pessoas se lembram do governo dele, foi uma época boa para o país, ajuda das commodities e tudo mais, mas foi boa. Sei lá, esse discurso pode colar. Isso é o que me assusta. Ou ele ou outro. Se não for ele, se ele não puder concorrer, algum que surja assim. O terreno ainda é fértil aqui, lamentavelmente. Armínio, para a gente concluir, você diria que no momento que a gente está hoje, o que falta para a gente é um diagnóstico mais claro do que a gente precisa fazer? Ou, na verdade, a gente já sabe, mas a gente não, pela nossa cultura, como você comentou, a gente não tem a paciência de pegar o caminho correto e perseverar, mesmo que demore um pouco mais, a gente, no meio do caminho, dá vontade de pegar um atalho e fazer alguma coisa, enfim, experimentar mais uma vez uma coisa que já deu errado no passado e por aí vai. Eu não diria que há um consenso na área econômica. Não há? Não há. Há um consenso, assim, se for olhar
uma meia dúzia de grandes centros acadêmicos, ou talvez um pouco mais que isso, algum consenso, mas nem assim eu diria que há. Mas também não se espera que haja um consenso total em tudo. Mas o problema maior está agora no mundo político, né? E, de novo, o Brasil está exposto a essa tentação do populismo que aparentemente dá certo aqui, e aí, em dando certo, sai tudo pela culatra para o país, né? Mas, enfim, então é um quadro ainda um pouco precário, infelizmente. Tá certo. Bom, saberemos nos próximos meses o que vai acontecer com a gente no fronte da política, que parece ser hoje a sua maior preocupação. Muito obrigado pela sua entrevista e muito obrigado a você pela sua audiência, e nos acompanhe nas próximas entrevistas dessa série que comemora os 50 anos da Revista Exame. Obrigado.